Lucas 7, e nós faremos a leitura do verso 36 ao verso 50. Lucas 7, 36 a 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor Deus, nós nesse instante humildemente nos colocamos diante de Ti, Pai, com as nossas Bíblias abertas, ó Deus, mas também com corações abertos para que recebamos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra aqui nesta noite, que a Tua palavra não volte vazia, que o Senhor, ó Deus, seja glorificado através, ó Deus, desta mensagem, Senhor, e que o Senhor a aplique em cada coração aqui presente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Talvez alguns de vocês não estejam no exato momento da sua vida passando por algum tipo de sofrimento. Isso é bom, mas tenho certeza que muitos outros estão sofrendo, estão passando por algum tipo de aflição, seja a doença, seja o luto, seja desunião familiar, sejam desentendimentos ou frieza no casamento, talvez dívidas, talvez carência emocional, problemas no trabalho ou problemas na escola. Tudo isso faz a gente sofrer. Só que o que a maioria de nós nos esquecemos é que todo o sofrimento possui uma raiz, e a raiz do sofrimento é o pecado. Lá no Éden ainda, quando havia uma vida perfeita, quando o pecado entrou, a harmonia do casamento acabou, o medo apareceu, a maldição ela surgiu e foi derramada sobre toda a criação. E aí começaram os sofrimentos. Sofrimento físico, sofrimentos emocionais, sofrimentos de todas as ordens em todas as esferas. E por mais que às vezes durante a vida da gente a gente tenha momentos de alegria e de prazer,
Esses momentos são apenas vislumbres daquilo que a graça comum nos dá. Mas a grande parte da nossa vida nós passamos em aflições e sofrimentos. E não existe nada nessa vida que seja capaz de tirar os nossos sofrimentos, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitos buscam alívio para o sofrimento em vícios, por exemplo, na bebida alcoólica, no tabaco, nas drogas. Outros podem buscar alívio para o sofrimento em coisas lícitas, em coisas boas, como por exemplo o trabalho. Então essas pessoas se enfiam no trabalho, outras se enfiam nos estudos, outras também buscam alívio para o sofrimento no lazer, em viagens. Todas essas coisas são coisas boas, mas não acabam com o sofrimento. Não terminam com o sofrimento. Essas pessoas continuam tristes, insatisfeitas, intranquilas e sofrendo. E, queridos irmãos, nós temos visto nos últimos domingos os encontros que Jesus teve com pessoas que passavam por diferentes tipos de sofrimento. Por exemplo, nós vimos um fariseu que tinha dúvidas espirituais, lá em João capítulo 3, Nicodemos. Também nós vimos, meus irmãos, uma mulher, lá em João 4, que possuía carência afetiva, havia tido 5 maridos, estava com um 6º homem e estava infeliz. Nós vimos também Jesus se encontrando com alguns pescadores frustrados. Eles tinham um problema ali profissional, frustrados porque não haviam pescado nada. Domingo passado, nós vimos também Jesus se encontrando com um publicano, um funcionário público rejeitado pela sociedade. E no dia de hoje nós vemos um encontro de Jesus com mais uma mulher agora rejeitada pela sociedade por causa dos seus pecados. E quando nós olhamos na nossa Bíblia, no versículo 36 novamente, nós vimos que convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. Jesus, ele possuía vida social. Jesus, ele não ficava num monastério. Jesus, ele não ficava no seu grupinho, na sua panelinha, como os fariseus ficavam, como os religiosos da época ficavam. Jesus nos ensina, meus irmãos, que ser cristão não é apenas você ficar dentro de 4 paredes, dentro de uma igreja, tendo amigos crentes, tendo relacionamentos apenas com pessoas da mesma fé, mas Jesus, ele frequentava lugares. Jesus já havia sido convidado para um casamento. Jesus, ele esteve na casa, domingo passado nós vimos, na casa de um publicano chamado Levi, esteve já na casa de pescadores e agora ele estava na casa de um fariseu. E as pessoas criticavam Jesus por isso. Se você voltar um pouquinho para o versículo 34, ele disse o seguinte: veio o filho do homem comendo e bebendo e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Vejam, meus irmãos, Jesus, ele sempre se colocava perto de gente que não prestava. Jesus era amigo de pecadores, mas ele não se deixava influenciar por eles. Pelo contrário, ele ia até os pecadores para levar salvação, para levar perdão, para levar o alívio ao sofrimento. Ao contrário dos fariseus que ficavam reclusos, que só se relacionavam entre eles, lá no seu grupinho, na sua panelinha, Jesus, ele ia até pessoas quebradas, até pessoas que sofriam, até pessoas pecadoras, para levar o seu bálsamo, para levar o seu perdão, queridos irmãos. E agora nós vemos Jesus na casa de um fariseu. E os fariseus também eram pecadores. Paulo escreveu em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E um pouco antes, no mesmo capítulo 3 de Romanos, lá no versículo 10, ele escreveu: não há justo nenhum sequer. Então, onde houvesse um pecador que precisasse ouvir o evangelho, lá Jesus estava. Lá Jesus estava para levar a mensagem de salvação. E provavelmente, meus irmãos, esse dia em que Jesus foi jantar na casa do fariseu era um dia de sábado. Era comum no sábado, depois que terminava ali o culto ou o estudo bíblico na sinagoga,
algumas famílias convidarem o mestre, o pregador, o professor para comerem com eles. E aqui nós vimos que Jesus foi jantar naquela casa, na casa daquela família. É muito bom isso. É muito bom ser convidado para comer. Se vocês quiserem me convidar para comer na casa de vocês, eu vou aceitar com muita alegria, como já fui em outras vezes, né? Eu como quase de tudo. Mas era o caso aqui, era exatamente isso. Mas note uma coisa, os mestres, os professores, os pregadores, eles não eram convidados depois do culto para comer na casa das famílias e ali acontecia qualquer tipo de assunto. Os assuntos ali eram sobre o que havia sido ensinado, eram sobre doutrinas bíblicas, era sobre a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus ele estava naquela mesa, assentado-se com outras pessoas e conforme a tradição, conforme a cultura daquele lugar, eles conversavam sobre aquilo que havia sido pregado. Isso é muito bom também. É muito bom estar com pessoas, estar com irmãos nas casas, comendo, se alegrando, e melhor ainda é quando a gente conversa sobre assuntos elevados, sobre assuntos bíblicos. Alguns dias atrás eu estava na casa de uma família daqui da igreja, havia alguns jovens lá, e surgiu, a gente estava comendo, obviamente, né? E surgiu um assunto escatológico, sobre morte, sobre o estado após a morte, sobre ressurreição, e passamos ali um bom tempo conversando sobre aquele assunto, que rendeu até uma conversa depois em WhatsApp. Em uma outra ocasião, aqui mesmo, eu estava na casa de uma outra família e surgiu o assunto da Trindade, e conversar sobre a pessoa do Espírito Santo, e foi uma coisa muito boa. Então é bom quando crentes se reúnem para comer e o assunto não são coisas triviais, ou pior ainda, não é falar mal dos outros, mas quando a gente começa a falar das coisas de Deus, quando a gente começa a falar da doutrina bíblica, começa a falar sobre os atributos do Senhor. Mas enquanto hoje em dia, quando a gente convida alguém para comer na nossa casa, nós temos a nossa privacidade, nós temos os nossos portões fechados, os nossos muros, as nossas portas fechadas. Naquela cultura era diferente. Naquela cultura, as portas da casa, os portões da casa, eles ficavam abertos. Então, o que nós vemos aqui era Jesus na casa de um fariseu, havia, obviamente, outros convidados, mas a casa ficava aberta para quem quisesse entrar. É uma cultura bem diferente da nossa. Então, o que estava acontecendo ali? Jesus ele estava naquela casa com os convidados, mas quem da cidade quisesse entrar e ficar por ali de longe, ouvindo a conversa, poderia ficar. Eles não eram convidados para comer. Eles poderiam entrar, ficar de longe ali, ouvindo a conversa, e era uma oportunidade para eles aprenderem também. Vamos pensar que, como eu falei, isso acontecia no sábado, era dia de folga, eles não tinham o que fazer no dia de folga. Então tem um mestre, tem um rabino na casa de fulano de tal, vamos lá para a gente ouvir o que ele está falando. E era comum isso, naquela cultura isso era muito comum. E diz o versículo 37, a gente vai ver que uma pessoa em especial entrou na casa daquele fariseu para ouvir aquilo que Jesus dizia, e muito mais do que isso. Versículos 37 e 38 diz assim: Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Eis, essa palavra indica uma coisa inesperada, uma coisa surpreendente acontece ali. Lembra que eu falei? Qualquer pessoa poderia entrar na casa e mesmo que ela não havia sido convidada para a refeição, ela poderia ficar por ali num canto de longe ouvindo a conversa. Era uma coisa pública. E prostitutas, poderiam entrar também. Apesar de ser algo constrangedor, qualquer pessoa podia entrar. E nós lemos aqui, meus irmãos, que uma mulher pecadora, ela entra. O texto diz que ela sabia que Jesus estava lá, estava na casa, na mesa, a casa do fariseu.
Ela sabia que Jesus estava lá. Ela sabia quem era Jesus. Ela já tinha visto Jesus, já tinha ouvido Jesus. Essa mulher sofria por causa dos seus pecados. Como eu disse, todos pecaram. E quando algumas pessoas eram chamadas pelos fariseus de pecadoras, isso significa que eram pessoas que não podiam entrar na sinagoga, não podiam entrar no templo, não podiam cultuar, não podiam participar do estudo bíblico. Era a ralé. Eram publicanos, que eram cobradores de impostos, que a gente viu domingo passado. Eram pessoas que tinham uma vida imoral, como era o caso dessa mulher. Até mesmo os condutores de camelos eram considerados pessoas pecadoras. Era gente, era a gentalha, era a gentinha, era a ralé. E pior, quando esse adjetivo era dado a uma mulher, significava que ela era uma prostituta. Então você imagina o constrangimento que aquela mulher causa. Ela entra, ela sabia que Jesus estava lá, ela então, carregada de emoção, começa a chorar. E é interessante que a palavra que Lucas usou aqui, para regava-os, com as suas lágrimas, a palavra no original grego é a mesma palavra usada para chuva. Isso significa que aquela mulher chorava copiosamente. Ela chorava e chorava muito, seu coração estava carregado de emoção. Ela estar ali perto de Jesus, perto daquele que oferecia palavras de vida eterna, perto daquele que oferecia perdão para os seus muitos pecados. Ela então se emociona, ela começa a chorar e ela chora, e suas lágrimas são derramadas aos pés de Jesus, e aquelas lágrimas lavam os pés de Jesus, e ela não tem uma toalha para enxugar, e ela faz uma coisa. Ela solta os seus cabelos longos, provavelmente, e ela pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela tinha ali um vaso de alabastro com um perfume, um unguento, e ela unge os pés de Jesus com aquele unguento. Acontece, meus irmãos, vamos pensar em algumas coisas aqui, note algumas coisas aqui. Acontece que aquela cena foi uma cena muito surpreendente. Por quê? Vamos pensar algumas coisas aqui. Primeiro, não era permitido em público uma mulher soltar os seus cabelos. As mulheres, elas andavam com véu, como até hoje é no Oriente, elas andavam com véu e com o cabelo preso. Uma mulher, sendo casada, só poderia soltar o cabelo dentro do seu quarto para o seu marido. Quando uma mulher soltava os seus cabelos diante de um homem, isso significava que ela estava se oferecendo para aquele homem. Olha o constrangimento causado para Jesus. A mulher, ela solta os cabelos e ela começa a, com os próprios cabelos, enxugar os pés de Jesus. Como eu disse, muito provavelmente ela era uma prostituta. As prostitutas, elas carregavam um perfume para ali elas estarem sempre prontas para o seu serviço. E ela carregava, no caso aqui era um perfume caro, era um unguento que era carregado num vaso de alabastro, provavelmente um recipiente pequeno, mas caríssimo. Os vasos de alabastro eram tão caros que eles chegavam a custar 1 ano de salário. Mas aquela mulher, então, ela entrega tudo o que ela tem. Ela entrega-se a ela mesma. Ela toca nos pés de Jesus. E ela, então, lava os pés de Jesus, enxuga-os e os unge. Só que aquilo causou um mal-estar tão grande que no versículo 39 nós lemos que, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Os fariseus, eles não eram simpáticos a Jesus. Nós vamos ver 3 vezes aqui no Evangelho de Lucas que Jesus foi comer na casa de fariseus. Lembra? Ele não fazia acepção de pessoas, ele ia comer na casa de gente pobre, de gente importante, de gente que gostava dele, de gente que não gostava dele. Só que quando Jesus ia comer na casa dos fariseus, os fariseus, eles tentavam armar uma arapuca, uma armadilha para ter com que acusar Jesus.
E aquele homem, então, ele no seu íntimo fala assim: esse Jesus é um charlatão. Se ele fosse profeta mesmo, ele pensa isso, ele diz no seu íntimo, se ele fosse profeta mesmo, se ele fosse alguém que conhece as pessoas, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, é uma prostituta, é uma mulher que não é bem-vinda. Mas, meus irmãos, Jesus, ele sonda corações. Jesus, ele conhece as nossas vidas. Jesus sabe aquilo que nós fazemos, até aquilo que nós fazemos escondido, aquilo que a gente faz na nossa privacidade, Ele conhece. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabia sim quem era aquela mulher e ele sabia sim o que aquele fariseu estava pensando. Tanto que no versículo 40, Jesus ele se dirige ao fariseu e diz o seguinte, ele conta uma história. Simão era o nome do fariseu, né? Uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus ele conta uma história àquele fariseu. Os agiotas eles eram muito comuns naquela época. Nós até falamos no domingo passado que até mesmo os publicanos eles faziam, trava-língua, olha, faziam agiotagem, né? Então, Jesus ele fala de um homem, um credor, um homem que emprestava dinheiro, um agiota, que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários. O que eram 500 denários? Eram 500 dias de trabalho. Um denário, uma moeda de prata, ela era o equivalente a uma diária de um trabalhador. Então pensa comigo, quanto que ganha mais ou menos um diarista? Multiplica isso por 500. Era a dívida daquele homem. E tinha um outro que devia 50 dias de trabalho. Um valor referente a 50 dias de trabalho. E aí Jesus diz que esses 2 homens, esses 2 devedores, eles não tinham com o que pagar. O que devia 500 não tinha com o que pagar, o que devia 50 não tinha com o que pagar. E aí Jesus diz que o credor, ele perdoa os 2 e faz uma pergunta retórica, obviamente, para aquele fariseu: qual dos 2 vai amá-lo mais? O que foi perdoado 50 ou o que foi perdoado 500? E o fariseu responde, obviamente: mestre, aquele que foi perdoado mais, né? Aquele a quem mais perdoou. Jesus fala: julgaste bem. Agora preste atenção numa coisa aqui. Essa palavra aqui, né, traduzida para perdoar, vem da raiz grega, raiz grega charis, da onde vem a nossa palavra graça. Ou seja, o perdão não é uma coisa que se faz porque alguém merece. O agiota aqui, o credor aqui, ele não havia perdoado aqueles 2 homens porque eles mereciam o perdão, porque eles eram bonzinhos, porque eles eram simpáticos ou porque havia qualquer tipo de qualidade neles. Mas foi pela graça, foi por um favor imerecido. O perdão, meus irmãos, ele nunca é merecido. Pensa comigo aqui, os nossos pecados foram perdoados na cruz. Nós cantamos sobre isso agora há pouco. E os nossos pecados foram perdoados na cruz pela graça. Pela graça. Nós não fizemos nada que agradasse a Deus, nada que fizesse-nos ter algum tipo de mérito diante de Deus para que Ele nos perdoasse. Deus não viu nada de bom em nós para que Ele resolvesse nos perdoar. Nada disso. Mas pelo contrário, pela graça, um favor imerecido, Ele nos amou e Ele nos perdoou. E Ele nos chama a perdoar também. E eu falo para vocês uma coisa, é uma matéria muito difícil isso. Perdoar alguém. Porque, de novo, ninguém merece o perdão. Talvez alguém tenha te machucado, alguém tenha te ferido, alguém tenha feito o mal contra você. E o mandamento de Deus é perdoar. Tanto é que quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos isso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É uma condicional. Só que veja, da mesma forma como você e eu não merecemos o perdão e Deus perdoa,
aqueles que fizeram o mal contra nós, eles também não merecem o perdão. Mas, pela graça, nós perdoamos. Pela graça, aqueles 2 homens foram perdoados. E aí Jesus então vai aplicar aquela historinha naquilo que estava acontecendo naquela casa, né? Veja, Jesus ele diz o seguinte no versículo 43, respondeu-lhe Simão, versículo 44, e voltando-se para a mulher disse, Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, beijo, né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Bom, Jesus ele contou uma história sobre perdão. O perdão é pela graça. E tem mais um detalhe que eu esqueci de falar. A dívida não deixa de existir. Quando aquele agiota, aquele credor da história que Jesus contou, perdoou os 2 devedores, não significa que a dívida sumiu, mas o credor, ele assumiu o prejuízo. Se uma pessoa te deve alguma coisa e você perdoa a dívida dela, isso significa que você assume o prejuízo. Ou seja, a dívida não some, alguém paga. Seja a pessoa que te deve, seja você que assume o prejuízo. Assim são os nossos pecados, meus irmãos. Deus não chega para nós e fala assim, filho, vem cá, filha, vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma pedra nesse assunto, vamos passar uma borracha nisso tudo, vida nova, o que passou, passou, você foi perdoado. Não. Alguém tem que pagar. Jesus assumiu a nossa dívida. Jesus assumiu o prejuízo em nos perdoar. Nós tínhamos uma dívida, nós éramos incapazes de pagar por aquela dívida e o próprio Deus assumiu a dívida para si e pagou. E é isso que ele vai ensinar aqui. Ele vai dizer que aquele fariseu todo pomposo, todo orgulhoso, ele não havia sido um bom anfitrião. Primeiro, ele não havia oferecido água para os pés de Jesus. As pessoas naquela cultura, naquela época, elas andavam em estradas poeirentas, andavam com calçados abertos, sandálias. Então, era educado quando um convidado chegava, que suas sandálias fossem retiradas, viesse uma bacia com água, fossem lavados os pés daquele convidado, fosse enxugado com uma toalha e também fosse colocado um perfume, era uma espécie de desodorante sobre os pés do seu convidado ou sobre a cabeça do seu convidado. E aquele homem não foi um bom anfitrião, todo pomposo, ele se achava. Ele recebeu Jesus sim, ele convidou Jesus sim para a sua casa, mas ele não recebeu Jesus de maneira honrosa. Não deu água, não enxugou os pés, não ungiu, não beijou, era um sinal de afeto, era um sinal de carinho, não beijou Jesus. E aí Jesus falou assim, está vendo essa mulher? Pois é, ela chegou aqui, ela não tinha água para lavar meus pés, mas ela lavou com as suas lágrimas. Ela não tinha uma toalha para enxugá-los, ela enxugou com seus próprios cabelos. Ela derramou um bálsamo nos meus pés, caro. Você nem mesmo um perfume barato, nem mesmo um desodorante barato. E ela não cessa de beijar os meus pés. Queridos irmãos, algumas pessoas são como aquele fariseu. Algumas pessoas estão perto de Jesus, sim. Podem ser vistas perto de Jesus, são membros de igreja, mas não têm Jesus em seus corações. Não fazem nada por Jesus, pelo contrário, gastam a sua vida olhando para o pecado dos outros, que era o caso daquele fariseu. Jesus estava perto dele, Jesus estava na casa dele, mas ele não recebeu bem Jesus, ele não tratou bem Jesus, ele pensou mal de Jesus e, pelo contrário, o seu coração acusador acusou a mulher também dos seus próprios pecados. E existem algumas pessoas que são como aquele fariseu, que elas se acham superiores, se acham melhores do que os outros, até são membros de igreja, até tem Jesus perto delas, até dizem que são cristãs,
mas seus corações estão cheios de amargura, seus corações estão cheios de acusação, seus corações não se arrependeram dos seus pecados. E existem outras como aquela mulher, com um passado sujo, com vidas erradas, tortas, mas que foram tocadas por Jesus, seus corações foram alcançados por Jesus. E essas pessoas, elas vão chorando até Jesus e entregam tudo o que elas têm. Você se lembra dos 2 últimos sermões? Nós vimos pescadores que deixaram tudo para trás, seus barcos, seus peixes, sua empresa de pesca. Domingo passado nós vimos um funcionário público que deixou o seu emprego público para seguir Jesus. E agora nós vemos uma mulher aqui, que ela dá tudo o que ela tinha, a sua dignidade, um perfume caríssimo, os seus beijos, ela se entrega completamente até Jesus. Por isso nós lemos no versículo 47, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquela mulher amava Jesus. Pensa comigo, se você tem uma dívida de R$50 e uma pessoa te perdoa, você vai ficar feliz. Mas se você tivesse uma dívida de 500 mil e você fosse perdoado, você ia pular de alegria. A dívida daquela mulher era muito grande, o seu passado era horrível, era imoral, e ela recebeu o perdão, ela recebeu o bálsamo, ela ungiu os pés de Jesus com um caro bálsamo, mas o bálsamo que Jesus deu a ela foi o mais caro de todos, foi o seu perdão, foi a salvação. Vejam, meus irmãos, às vezes a gente pensa o seguinte, né? A gente conhece pessoas, creio que você conhece pessoas assim também, que você olha para essa pessoa e você fala assim, esse aqui não tem jeito, esse daqui nem Deus dá jeito nele, essa pessoa tem uma vida toda errada, essa pessoa já está tão longe de Deus, tão longe do Senhor, ela fez tanta coisa errada que não tem nada que possa ser feito. Mas Jesus, ele ama até os piores, alcança até os piores, e ele transforma, inclusive, os piores. E veja uma coisa, não pense você, que porque você está na igreja, porque talvez você tenha tido uma vida passada correta, moralmente correta, que você e eu não somos como aquela mulher. Ou talvez você, assim como eu, tenha sido criado na igreja, nunca tenha andado no mundo, vamos dizer assim, nos erros do mundo, e você pode se pensar superior àqueles que nunca leram um versículo bíblico. Mas Jesus amou, e aqueles a quem Jesus amou retribuem com o amor, entregando a sua própria vida, entregando tudo o que tem. Por isso, meus irmãos, da mesma forma como aquela mulher, nós devemos nos entregar a Jesus. Jesus, ele exige entrega total. Nós acabamos agora há pouco de entregar nossos dízimos e ofertas, mas a gente não faz isso porque Deus precisa do nosso dinheiro. Não, a gente faz isso como uma atitude de adoração. Mas Deus, ele não quer o nosso dinheiro. Deus, ele quer tudo. Deus, ele quer a nossa vida. Deus, ele quer que a gente se entregue totalmente a Ele, a serviço dEle, em adoração a Ele, para servi-lo onde quer que Ele nos envie. Por isso o texto aqui conclui nos versículos 49 e 50, dizendo o seguinte: os que estavam com Ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquelas pessoas que estavam à mesa ali ficaram incomodadas. Quem que é esse daí? Ele não é um mestre qualquer? Ele perdoa pecados? O único que pode perdoar pecados é Deus. Ele está no lugar de Deus. Mas enquanto os convidados que estavam naquela mesa, pessoas da alta classe, pessoas religiosas, não viam em Jesus
aquele que tira o sofrimento do pecado, aquele que perdoa pecados, aquela mulher com uma vida toda errada, com uma vida toda imoral, ela viu que Jesus era o único que podia tirar o sofrimento do seu coração. Era o único que podia perdoar os seus pecados. Era o único que podia dar alívio ao seu coração. Por isso que Jesus, ele vira para a mulher e fala: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, vai nos dizer que nós fomos salvos que mediante a fé, que é um dom de Deus. Deus, ele deu a fé para aquela mulher, ela se apropriou da fé, ela exerceu a sua fé, ela creu em Jesus, e por causa disso ela foi salva. E aqui diz que ela foi em paz. Interessante, ela estava atormentada. O passado dela, os pecados dela atormentavam o coração dela. Ela não tinha paz. Ela era apontada na rua: ah lá, a mulher pecadora. As pessoas não se aproximavam dela, ela chorava por causa dos pecados dela. Jesus perdoa e fala: agora você tem paz. Paz com Deus. Lembra de Romanos 5? Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Aquela mulher agora não seria mais tratada por Jesus como uma pecadora, mas sim como uma justa, porque ela recebeu a justiça de Cristo. Ela agora tinha paz com Deus, ninguém mais podia acusá-la, ninguém mais. Por isso que ao invés de nós acusarmos o pecado dos outros, nós devemos levar as pessoas ao arrependimento. Quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa errada, quando nós vemos alguém andando em caminhos tortuosos, nós devemos, ao invés de ficarmos murmurando e falando da vida dos outros, a gente tem que chegar na pessoa e falar: vem cá, meu querido, olha, você está em pecado. Mas falar para a pessoa, não falar pelas costas, como aquele fariseu, que ficava pensando. Vem cá, meu querido, olha, eu vou te apresentar uma pessoa que pode resolver os seus problemas, que pode te consertar, que pode te aprumar, que pode perdoar os seus pecados. Por isso que eu já falei, você não está no lugar onde você está, você não está na família onde você está, no trabalho onde você está, na escola onde você estuda, à toa. Por acaso, Deus te colocou onde você está, te deu a vida que Ele te deu, colocou as pessoas com quem você se relaciona, para que você possa mostrar a essas pessoas aquele que cura, aquele que perdoa. Lembra do domingo passado, quando Jesus ele disse justamente aos fariseus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aquela mulher era uma doente espiritual, e Jesus a curou. Jesus deu o perdão. Quantas pessoas você conhece que estão sofrendo com seus problemas, com seu passado? Pessoas cheias de pecados. Se você conhece um bom médico, fala a verdade, se você conhece um bom médico, um médico que fez um bom tratamento para algum problema de saúde que você tem, quando alguém chega para você e fala: olha, eu tenho tal problema de saúde, você fala assim: eu também tinha, e olha, eu vou te indicar um médico que me tratou e ele resolveu. Você não faz isso? Eu faço isso. Agora pensa uma coisa: você conhece aquele que curou não o seu corpo, mas a sua alma, que perdoou os seus pecados. E aí nós temos que apresentar esse médico às pessoas, esse médico que dá paz, que dá cura, que alivia os sofrimentos. Quantas pessoas eu vejo que gastam tempo e gastam dinheiro fazendo terapia, e terapia não resolve, terapia dá um alívio temporário, mas aquele que cura a alma, aquele que alivia sofrimentos, aquele que tira o peso do coração, o peso da mente, aquele que dá o perdão, é Jesus. Você pode fazer a vida inteira de terapia, e você vai ter um alívio temporário, mas vai voltar a sofrer. Jesus não, Ele dá paz, paz com Deus, e a paz que excede todo entendimento. Ou seja, sofrimentos vão continuar acontecendo, você vai continuar tendo que pagar conta, você vai continuar tendo que fazer tratamento médico, você vai ter que continuar tendo que lidar com o luto, tendo que lidar com enfermidades, tendo que lidar com problemas para resolver, mas você vai ter paz.
alívio e vai poder levar essa paz às outras pessoas. Por isso, queridos irmãos, aquelas pessoas que você conhece, apresente o médico. Essas pessoas estão doentes. Apresente aquele que perdoa pecados. Apresente aquele que cura, aquele que tira todo o peso do coração. Se aqui entre nós houver alguém aqui que tem levado uma vida como daquela mulher, uma vida execrável, uma vida suja, ou talvez você tenha até uma vida normal, mas você se martiriza por causa de erros do passado, você não se perdoa, você não tem conseguido perdoar, ou talvez pessoas te acusem, pessoas apontem o dedo para você, corra até Jesus, dobre-se aos pés dele, arrependido dos seus pecados, não acuse os outros. Desde o Éden a gente tem o costume de acusar o outro. A culpa é do outro, a culpa é da mulher que tu me deste. Não acuse o outro, não fale que você é do jeito que você é por causa do outro, por culpa do outro. Mas assuma os seus pecados, confesse os seus pecados, e Deus vai te perdoar e Deus vai te dar uma paz da qual que você nunca sentiu. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe para a glória dEle. Amém.